Graças e paz, é uma alegria poder mais uma vez estar aqui compartilhando com os queridos. E nós estamos chegando, queridos, ao final de um ano, né? Daqui um pouco nós já estamos celebrando as atividades de Natal. Eu estava pensando, né, uma frase que esses dias eu vi, né, eu li também no livro, que dizia que o problema da nossa vida não é o início, não é o começo, né? Mas é o meio. Todos nós iniciamos algum projeto, iniciamos alguma atividade, iniciamos alguma construção, iniciamos qualquer coisa. E às vezes o início é muito gostoso, né? Tudo que nós iniciamos, né? A caminhada, o passeio, a viagem, férias, né? Uma roupa nova, tudo, no início tudo é gostoso, né? O grande problema é o meio, né? Antes de chegar na conclusão, que você chega no meio, e às vezes você olha e tem muita coisa para fazer, né? E é muito peso, muita responsabilidade, às vezes gasto, né? Cansaço, e você olha e você às vezes até para e você desiste. É assim na vida espiritual, a gente começa o ano cheio de gás, cheio de entusiasmo, né? Para projetos, construção, aprender coisas novas. A gente começa assim, mas vai chegando no meio do ano, para o final do ano, parece que nós vamos parando, vamos desanimando, vamos prostrando. Às vezes falta força para poder continuar. Pensando nisso, né, eu estava lendo o livro de Neemias, que ele vai reconstruir os muros de Jerusalém, lá no seu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? Ele começa, né, ele olha a cidade, e ele vê realmente, né, uma cidade destruída. Mas ele reúne as pessoas, os maiorais, os magistrados, mas o povo simples da cidade também, e desafia o coração deles para poderem reconstruir os muros de Jerusalém. Ele põe ânimo, ele põe força, ele testemunha do poder de Deus, ele fala o que Deus fez na vida dele, como o rei abriu o coração e abriu seus tesouros para abençoá-los, né? Então ele demonstra ali realmente um entusiasmo muito grande, e ele consegue contagiar o coração dos seus ouvintes, dos membros daquela comunidade, né? E assim eles começam então a reconstruir os muros, cada um no seu lugar, as pessoas juntas, e começam a fazer. Mas há um momento na construção que me chama muita atenção, que é no capítulo 4, versículo 10, que eles procuram Neemias e diz assim: então disseram o povo de Judá: já desfaleceram as nossas forças, as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então houve um momento, né? Eles iniciaram com muito entusiasmo, mas nesse período houve a perseguição dos inimigos, entraram sorrateiramente no meio para dissimular, para dividir. Houve essas guerras internas, houve esses problemas externos, e eles começaram então a ficar meio frustrados, meio decepcionados, né? Então esse texto mostra algumas coisas que acontecem conosco, né? Depois de uma caminhada longa, de muitos problemas, de estar enfrentando muitas adversidades. A primeira coisa é a fadiga, né? É isso que eles falaram, né? Já desfaleceram as forças dos carregadores. Eles estavam trabalhando talvez 3 turnos, estavam cansados, né? Então eles estavam fatigados mesmo, havia cansaço neles. Mas nós sabemos que o Senhor faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Mas a gente chega às vezes no meio do ano, a gente chega assim, né? A gente chega meio cansado, fatigado. E às vezes a gente quer fazer, mas falta força. A segunda coisa que o texto diz é: os escombros são muitos. Aí vem a frustração. Parece que não saiu do lugar, parece que tudo que fez não teve muito resultado. Fez e tem muito por fazer ainda, né? Parece que tudo aquilo que colocou a fé, a esperança, parece que não resolveu nada, parece que as orações não foram respondidas, parece que não deu um passo. Tudo que tentou fazer, tudo que intentou realizar, parece que não chegou a um fim. Aí vem um pouco então da frustração, né? E a pessoa se decepciona e para no meio do caminho, não vai para frente nem para trás, fica meio desanimado. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos esquecer das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de nós, né? E o Senhor vem até nós, né, e diz para nós que não houve fracasso de maneira nenhuma, né? E o Senhor é aquele que nos levanta, né? Nos toma pela mão e diz: seja forte, eu estou com você. Os carregadores, né, também, além disso, né, a última palavra é de maneira que nós não podemos edificar o muro.
Então houve assim um sentimento de fracasso, né? Também um sentimento de frustração, né? De entrega realmente, no sentido de não querer ir para frente, né? Nós estamos aqui, mas nós não vamos edificar mais. É do parar mesmo, né? Do desistir. E isso é muito triste, né? Pessoas que corriam tão bem no início do ano e hoje pararam, e hoje prostraram, se acomodaram, né? E não querem se levantar, né? E do jeito que tá bom, mas tinha tanto gás, tinha tanta fé, tinha tanta esperança no coração, e aí agora desistiram, né? E a gente não pode desistir dos sonhos, dos projetos. E Neemias então traz uma palavra para eles, ânimo no coração deles, e ele diz uma coisa muito interessante, diz: lembrai-vos do Senhor, grande e temível. A primeira palavra é que nós não estamos servindo a homens, a nós mesmos, mas nós estamos servindo ao Senhor. Então ele convida o povo a olhar para Deus, a servir a Deus de todo o coração. Depois ele diz: lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, mulher e casa. Então ele vai colocando objetivos reais e verdadeiros pelos quais lutar. É Deus, né? Então primeiro as coisas espirituais, né? Depois família, lute pela família, pelo corpo, pela igreja. Então levante de onde você está, faça isso, né? E volte para a batalha. A palavra de Paulo em Filipenses, né, diz: desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Sei que as lutas são grandes, os problemas são mais adversos, cada caso uma luta diferente, né, e muitos talvez estejam assim meio que frustrados, decepcionados, fatigados, né, estão querendo parar, desistir, desanimar, mas levante-se em nome do Senhor Jesus, porque não é homem que nós estamos servindo, segundo a palavra, mas é o Senhor Jesus Cristo, é a Ele que nós estamos servindo. E assim o povo, a partir daquele dia, com uma arma na mão, com a ferramenta na outra, se uniram novamente e concluíram o projeto. Começaram e terminaram. Que Deus assim nos abençoe. Que possamos terminar o ano com o mesmo ímpeto, com a mesma coragem, com o mesmo entusiasmo, com a mesma fé. Não fique à margem, não fique à beira do caminho. Volte para Cristo. Ele é rico em perdoar, em renovar as forças, colocar alvos novos no nosso coração. Pai querido, eu quero orar para que o Senhor esteja nos abençoando, edificando, fortalecendo, levantando, curando, para que nós possamos terminar o ano, ó Pai, diferente, com mais alegria, com mais gozo, com mais prazer no coração, que as metas, os projetos que o Senhor colocou nas nossas mãos, que possamos retomá-lo, reiniciá-lo. O Senhor nos ajuda a reconstruir, refazer, a voltar para o caminho, a levantar a cabeça, e com a força que vem do Senhor, como Elias, que nós possamos voltar à luta, à batalha, e assim refazer e assim assumir projetos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe e renove sobre nós as tuas forças, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre você e que Deus renove essas forças.